Você conhece o mundo dos games? Eu sou a Sibeli Siqueira. E eu sou Pedro Henrique, e está no ar mais um programa do nosso Conexão Universitária. Como vocês sabem, o programa Conexão Universitária mostra a vocês produções audiovisuais dos alunos do curso de jornalismo. E hoje nós iremos mostrar o podcast Aperta Start, do aluno Tiago. Bem-vindo, amante de jogos! Nesse podcast vamos explorar a interação social por meio dos jogos eletrônicos multijogadores. Vamos ter várias conversas com especialistas deste tema. Interação social é quando duas ou mais pessoas estão unidas por um certo propósito. Com jogos você consegue aprender muita coisa dos jogos eletrônicos. O Amazonas está criando uma intensidade maior, né? Esse cenário cresceu muito durante a pandemia. Eu entrei na pandemia. Eu sou narrador, narrador de jogos eletrônicos. Lá vai ele, vai colocando gelo mais uma vez. Eu participei do desenvolvimento de alguns jogos multiplayer. E é claro, vamos colocar essa interação social na prática jogando. Eu vou colocar lá hoje, Isso porque ela não joga há muito tempo, né? Agora eu vou jogar sério. Eu acho que vão perder, Thiago. Ah não, mano. Não. Então pegue seu teclado e mouse, joystick e até o seu smartphone e aperte Start. E eu gostaria de aproveitar esse momento para dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Ele, que é jornalista, apresentador e designer. Uma salva de palmas para Tiago Silva. Oi, Tiago, seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer receber você aqui para falar um pouco sobre o mundo dos gamers. Então, para começar, eu queria saber de você, da onde surgiu essa inspiração para esse podcast? Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Tiago. Primeiramente, obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando sobre o meu podcast. E assim, o Aperte Start ele foi uma inspiração para mim. Eu sempre gostei de jogar com os meus amigos. É um dos melhores momentos que eu me sinto muito bem. Então eu queria mostrar isso para todo mundo também, para todo mundo ter essa vontade. Pegue seus amigos, vão lá, joguem com eles, que vocês também vão se sentir bem, feliz, vocês vão aproveitar esse momento. E o TCC, a gente sabe que é uma fase que Complexa é um momento muito da vida. É um momento muito difícil do aluno. Então, por que não pegar um tema que já é relaxante para você e aplicar ao seu trabalho, que aí torna menos difícil também todo aquele desenvolver daquele trabalho que o professor também passou pra gente. Uma união do amor e o trabalho, né? Juntar as duas coisas boas, né? Isso. E, no caso, pegando do seu ponto de vista como jornalista, eu gostaria de lhe perguntar, assim, qual seria, no caso, essa conexão entre jornalismo e jogos? Porque o jornalismo sempre retrata aquilo que é importante para a sociedade. E os jogos são uma forma de entretenimento. Então, como casar essas duas relações? Bom, todo mundo gosta de se informar sobre aquilo que gosta. E o jornalismo, ele tá aí como, em primeiro lugar, a sua importância é dar fato, noticiar algo noticioso. Então, claro que vai ter um público que vai consumir jogos também e quer se informar sobre jogos, quer saber os jogos novos que estão chegando, quer saber notícias sobre o mundo dos jogos. Então, tem para isso. Então, o jornalismo tá aí para dar visibilidade a esse público. E você tem vontade de continuar o canal, fazer mais episódios? Quais os planos para o futuro que você quer ter no seu canal? Bom, pretendo sim, ele já traz uma proposta muito diferente, que é você jogar com um convidado. Então, pretendo se trazer os outros episódios expandindo o tema, porque o nome sim é Aperte Start, mas você trazer uma pessoa e jogar com ela é o propósito do podcast. Então, pode vir aí novos episódios, pode vir novos convidados, sim, eu pretendo continuar futuramente. Que legal. Nossa. E já que, no caso, falamos justamente de como funciona o programa, eu gostaria de perguntar a inspiração, de onde veio, no caso, a ideia justamente para esse primeiro episódio, o impacto dos jogos eletrônicos. Onde surgiu a ideia para fazer esse tema? Bom, sim, primeiramente eu construí todo o podcast, o conteúdo dele, os episódios, em fases, para você ir evoluindo e ter um sistema de progressão que é a que tem em jogos. E cada episódio você falado de uma camada desse tema. No primeiro, a gente entende primeiro o que são jogos e o seu impacto, que é para você tem que entender primeiro isso para depois saber os outros temas. Então veio o primeiro episódio, o impacto dos jogos eletrônicos, e aí eu resolvi trazer uma jornalista. Quem melhor uma jornalista para falar sobre comunicação dos jogos, o mundo dos jogos como ele está hoje em dia. Então, agora nós iremos assistir o Level 1, o impacto dos jogos eletrônicos, com a apresentação de Tiago e da jornalista Ivna Garcia. Bem-vindo, amante de jogos! Esse é o primeiro episódio do Aperte Start. Nesse podcast, vamos explorar a interação social por meio dos jogos eletrônicos multijogadores.
Vamos ter várias conversas com especialistas deste tema. E, é claro, vamos colocar essa interação social na prática jogando. Então pegue seu teclado e mouse, joystick e até o seu smartphone e aperte Start. Os jogos têm se transformado mais do que uma forma de entretenimento. Eles têm evoluído como meio de comunicação nesse mundo cada vez mais digital. E para falar sobre a importância dos jogos eletrônicos, eu trouxe aqui a jornalista Ivna Garcia. Tudo bom, Ivna? Oi, Thiago, tudo bom? Oi, vocês que estão escutando, estão assistindo a gente. Muito obrigada pelo convite, esse primeiro episódio, e é muito incrível participar disso. Ivna, conta pra mim como que você se interessou pelo tema de jogos e como eles influenciaram a profissão de jornalista. Tema de jogos, assim, acho que jogo sempre esteve muito presente na minha vida, sabe? Diferente de muitas meninas que acabam tendo acesso tardio aos jogos. A minha mãe tinha um Atari, e aí eu joguei pequenininha Atari com ela, depois compraram outros videogames pra mim, joguei Super Mario, e aí fui evoluindo até conseguir meu PC Gamer, e enfim. A relação disso com o jornalismo, né, veio a partir de uma percepção de que o meu grupo de pessoas, aquela comunidade que eu criei desde muito cedo, assim, desde o ensino médio mesmo, foi realmente quando eu me senti numa comunidade, não tinha visibilidade. E, assim, são pautas muito importantes, são pessoas muito legais, é uma coisa que deveria ser notícia e não é. E aí, juntando tudo isso, a faculdade, com aquilo que eu gostava, acabou saindo esse interesse. Aí eu fiz meu TCC e depois eu consegui trabalhar. Agora eu trabalho como assessora da FAESP, que é a Federação Amazonense de Esportes, que é voltada para competições de esportes, competições de jogos online. Mas eu continuo jogando lá em casa também, videogame, adoro jogar um Diablozinho 4, amo MMORPG e é assim. Assim, já que você falou desse jogo que você adora jogar, tem outros jogos que você gosta de jogar? Algum jogo é seu favorito? E por que também? Meu favorito é Diablo 4. Agora, né? Antes era Diablo 3 e já foi Diablo 2. Eu jogo desde o 2. Não joguei muito o primeiro, joguei um pouco o 2, o 3 eu joguei muito, porque foi meu primeiro Xbox e aí eu ganhei junto o jogo do Diablo 3, então zerei de diversas formas, diversas vezes. Aí comprei agora o Diablo 4, que saiu recente. E jogo LoL também, é um caminho sem volta. Pra quem jogava Dota, jogava Warcraft, e aí acabou migrando pro LoL, porque o pessoal do Dota 2 acabou migrando pro LoL, que era mais fácil, jogo de fadinha mais descomplicado, porque Dota é muito difícil. Mas aí eu jogo mais jogos de PC, assim, hoje em dia. Eu tenho um Xbox Game Pass, aí comprei um controle recente, jogo às vezes, jogos lá, que tem online, né, mas eu jogo mais LoL e Diablo. Eu fico intercalando entre os dois. Você falou esses 3 jogos, LoL, Dota e Diablo, deu pra ver que você tem um padrão, né, de jogos MMORPG. E todos eles têm a interação social de forma massiva, onde você tem chat voice, você tem chat de texto, você tem uma comunidade que você cria lá, você joga com várias pessoas simultaneamente, né? E aí, Ivna, vamos falar sobre a importância dos jogos e seu impacto no nosso mundo. Eu trouxe aqui uma matéria, a matéria é Assassin's Creed e Unity será usado na reconstrução da Catedral de Notre Dame. Ocorreu o evento que pegou chamas a Catedral de Notre Dame em 2019, e aí, graças ao jogo, ao Assassin's Creed Unity, eles conseguiram reconstruir, por causa de todos aqueles gráficos bem detalhados, e como por ser um monumento histórico, ser bem antigo, eles não tinham mais as plantas de tudo certinho, e graças aos jogos eles conseguiram reconstruir. E daí eu te pergunto, como que você avalia o impacto dos jogos na cultura, na educação e economicamente? Eu acho que eles são super importantes, justamente por isso. Assassin's Creed eu já joguei também, gostava muito de jogar no meu antigo notebook, que o bichinho só faltava gritar socorro toda vez que eu abria Assassin's Creed nele. Mas eu acho que é muito importante, porque, querendo ou não, o jogo ele também vira um extrato histórico de um determinado momento, principalmente esses jogos históricos, né, que pegam partes da história e conseguem reconstruir ela.
faz com que as pessoas aprendam, querendo ou não. Com jogos você consegue aprender muita coisa. Tem jogos que são de geografia, por exemplo, Civilization. Amo Civilization. Só não jogo muito porque uma partida dura 16 horas. Porque Civilization é de turnos. E aí, assim, eu costumo jogar com os meus amigos quando tem um feriadão. E a gente consegue tirar, assim, um dia inteiro só pra jogar Civilization. E é um jogo que você conhece muito sobre história, sobre geografia, sobre como funcionam as políticas ao longo dos anos, das eras, da civilização da humanidade, assim. Então, você consegue escolher um líder de cada nação. Tipo, quero ir com a França. Aí você tem o líder da França, aí você sabe a história dele, aí tem forças maiores, que são menores, do tipo, líder de Roma, que é mais de guerra e tal. Então, eu acho que os jogos, eles têm uma relação muito grande com o ensino. Dependendo, né, do jogo que você pega, você consegue aprender muito dele, extrair muito dele, além do entretenimento, de ocupar a mente com alguma coisa. Eu acho que são ferramentas também. A gente tem escolas que utilizam jogos como ferramentas, né, pra ensinar coisas. E eu, por exemplo, adoro jogos de filme. Não sei se tu já viu. Tem aqueles jogos que você tem que adivinhar o filme por um frame. Ou então você tem que adivinhar o filme que passa o filme todo em 1 segundo. Eu e o André, a gente é viciado nesses jogos, que a gente adora assistir filme, né? E querendo ou não, também é um extrato cultural. Porque é uma cultura. Então você fica lembrando dos filmes. Se você prestar atenção, você vai conseguir lembrar. Então acho que sim, existe uma importância muito grande. Aí a gente, como você falou, já ocorre o fenômeno da transmídia, que um jogo ele não vai estar lá, a história dele não vai estar só no jogo, vai se propagar em outras coisas. Como você falou, o filme, ele também pode virar um jogo, assim como um jogo pode virar um filme. E aí, como você falou, você é uma jornalista de games e trabalha na FAESP. Como é que você se forma e se atualiza sobre as novidades e os lançamentos no mundo dos jogos? Então, eu tenho um Google Notícias configurado. Eu tenho 2 e-mails. Tenho 2 Gmails, né? Tem um Gmail do trabalho, que é tipo notícias assim, Brasil, não sei o que. E tem o meu outro Gmail, que é só pra notícias do mundo gamer. Aí eu tenho alguns canais que eu acompanho, mais esportes. E eu sigo muito jornalistas de games no Twitter. Então, sempre que tem alguma coisa, eu tô assistindo lá. E tem uns canais no YouTube também, que eu assisto, Coisa de Nerd. É um canal muito bom, tanto pra tech quanto pra games. Ele sempre tá jogando. O Alan Zoca também. Eu gosto muito de assistir Twitch. Eu acho que a Twitch depois do YouTube, é o segundo canal que eu mais assisto na minha casa. Nem assisto mais TV. Eu só assisto YouTube e Twitch. E assim, vou me atualizando pelos perfis, acompanho jornalistas de games que tem lá no Sudeste, até bem pra ver como é que é esse cenário, como é que tá pra lá, né, que já tá muito mais evoluído do que aqui, e tentar replicar de alguma forma o cenário aqui, me unir com outros jornalistas que também têm interesse na área daqui, mas é assim, basicamente. Qual jornalista você indica pra gente acompanhar também, além de você? Luiz Choutana, pra quem gosta de CBLOL, de LOL, jornalista. Tem um outro rapaz que ele é muito bom, que inclusive recentemente ele falou na tribuna da Câmara, quando estava tendo uma PEC sobre apostas esportivas. Tem o Eric Teixeira, que ele é do Mais Esportes também, que ele é um dos fundadores do Mais Esportes. São os 3, assim, que eu lembro de cabeça. Aí você falou que hoje em dia você acompanha mais streamers na Twitch, né? Vamos falar de pandemia. É muito difícil a gente não pensar negativamente durante o período da pandemia, né? Mas os jogos foi um período para eles que eles cresceram muito bem financeiramente, né? Muitos streamers começaram na época da pandemia e cresceram economicamente. Como você avalia essa economia que os jogos causam? Eu fui uma dessas. Quando veio a pandemia, eu fiquei em casa, eu trabalhava numa empresa que eu não tinha como trabalhar de casa, então eles basicamente me pagaram e eu fiquei em casa. E aí eu comprei meus equipamentos. Acho que essa foi a época assim, que eu investi muito, que foi quando eu jogava muito Diablo 3, que o pessoal gostava muito. Eu não sei porquê, eu tentei streamar LOL, ninguém me assistia. Eu abria Diablo 3 na stream, aparecia 50, 60 pessoas do nada. E eu ganhei, e assim, hoje em dia eu não streamo mais tanto, como naquela época, mas eu acho que eu tive 1 ano, assim, de stream, e eu ganhei uns 600 reais. E eu não tinha, assim, grandes visualizações.
era bem pouco, assim. Às vezes eu batia 100 visualizações, mas eu consegui ganhar um dinheirinho com isso, sabe? Se eu tivesse continuado, assim como vários outros continuaram, eu acho que teria dado bem certo, porque a pandemia foi, assim, muito boa para quem trabalha online, para quem já tinha esse acesso, para quem teve essa facilidade, assim, de lidar com as redes sociais. Eu acho que foi bem relevante para a galera dos jogos. E você, como que você produz conteúdo jornalístico sobre os jogos? E quais são os formatos, as plataformas e a linguagem que você utiliza, né? Como os jogos, eles formam diversas comunidades, é importante a gente saber como vai falar com esse público. E quais são as linguagens que você utiliza? Sim, eu tenho alguns modelos, assim, de releases que eu escrevo para a FAESP já, porque tem releases de eventos, tem release tipo, pré-evento, durante o evento e pós-evento. Então, é basicamente como funciona qualquer assessoria, sabe? Pré-evento, você vai falar ali atrações, o que vai ter, como ir, onde chegar. Aí eu sempre gosto de deixar no finzinho, tipo, o que é, quanto, onde, como chegar, alguma coisa assim para orientar as pessoas. Mas eu sempre deixo aquela coisa que é mais importante primeiro, sabe? Por exemplo, a gente organizou vários CBLOL Fest, que são eventos oficiais da Riot Games aqui em Manaus. E a gente sempre botava assim, tipo, Pen Game, Red, vai ter brinde, sabe? Traz a galera pra chegar lá. Vai ser de graça. Teve um que a gente distribuiu Red Bull pra galera. A gente sorteou várias coisas, sorteou camisa dos times. Então, a gente sempre tenta trazer o pessoal pra esses eventos, assim, pra realmente unir a comunidade. E aí, essa forma como trata com o pessoal, que foi uma coisa que eu percebi no meu TCC, é usar a linguagem deles, é falar como eles falam. Então, assim, tem jogos que eu não tenho tanta familiaridade. Por exemplo, Free Fire. Eu joguei um tempo, assim, durante a pandemia, mas eu não tenho muita familiaridade com os termos que eles usam, assim. Então, eu sempre fico pedindo ajuda dos meninos, né, do presidente e do vice da FAESP. E eles são bem solistas, assim, eles sempre estão mandando áudio, estão ajudando, e eu consigo construir um texto, assim, que tanto pessoa leiga consiga entender, quanto as pessoas que já entendem consigam entender. Então, essa é a prioridade, assim, ser um texto neutro para que todo mundo consiga entender o que vai acontecer. Como você falou, você já promovem esse tipo de evento que já é logo um fenômeno da interação social. Falando de interação social, como é que você vê o papel desses jogos como o Free Fire, como o LoL, que são grandes jogos que tornam competitivo e aí trazem mais pessoas para dentro da comunidade? Como que você vê esse papel da interação social nos jogos, colaboração e diversidade também? É muito importante. Eu acho que aqui no Amazonas a gente, nessa questão da diversidade, a gente é até bem mais avançado nisso, porque nós temos já campeonatos mistos, tem anos, assim, campeonato misto, ou então campeonato só feminino, que dá muito mais público do que masculino, às vezes, pra tu ter uma noção. O campeonato feminino, ele é um campeonato inclusivo, na verdade, então, assim, pessoas LGBT que não se sentem confortáveis de jogar campeonatos só masculinos, elas conseguem jogar no campeonato feminino, que é inclusivo, pessoas trans, de todos os jeitos. A gente tem essa comunidade que abraça muito a diversidade, sabe? E isso é um reflexo do que é a comunidade, assim. Claro que vai ter esses problemas como qualquer competição, como qualquer comunidade tem, mas tem muita gente que, sei lá, poderia estar fazendo qualquer outra coisa agora, fazendo coisa que não ia agregar, que não ia ajudar em nada em casa ou a família, e consegue, por meio dos jogos, ajudar a sua família. A gente teve jogadores do Amazonas que foram vendidos muito caros. Tipo, recentemente, o Titã, que eu sempre cito, que é um dos é o maior, eu acho, aqui do Amazonas, o maior jogador do Amazonas, ele agora ainda vai ser anunciado numa grande organização do Sudeste, e ele foi comprado muito caro, foi muito alto o preço dele, sabe? E é um cara que saiu daqui, jogava na Lan House ali na Cidade Nova, foi na Lan House que ele jogava. Então, tipo, e tem outras situações dentro da comunidade mesmo, sabe? Das pessoas se unirem, quero jogar, e vai pra casa do amigo, aí joga Free Fire lá, porque aqui no Amazonas mais popular é o Free Fire pela acessibilidade, né? Então também tem essa outra questão. Nem todo mundo tem acesso ao computador, a um videogame, ao Game Pass Ultimate online, sabe? Não tem como puxar isso. O Free Fire, ele tá aqui, qualquer celular, tu baixa, consegue jogar e consegue entrar nessa comunidade. O PUBG também, o Mobile Legends, que é o LoL de celular, parece o LoL de celular.
o celular, que a gente chama também, League of Legends celular. São jogos muito acessíveis, assim, para a comunidade daqui do Amazonas, da região norte, por conta da nossa dificuldade com a internet. E aí essa comunidade toda se cria a partir disso, sabe? Acho que as pessoas saíram da Lan House para se reunirem em casa. E aí, falando do Amazonas, né? Como que você avalia esse cenário de jogos aqui no Amazonas em comparação a outros estados e no Brasil também? Acho que a gente tem muito que crescer ainda, mas acho que a gente está tendo um apoio muito grande. De políticos, querendo ou não, é uma parcela muito importante quando você tem apoio de políticos, porque você tem emendas direcionadas para esse tipo de esporte. A gente teve patrocínio da Coca-Cola em alguns campeonatos, em alguns times têm patrocínio da Coca-Cola, de outras empresas também. São coisas muito importantes, assim, mas ainda está caminhando a passos lentíssimos, porque a gente ainda tem grandes dificuldades com a internet. Acho que a internet é a principal dificuldade daqui do norte, sabe? Tanto que tem uma pesquisa não vou lembrar o nome agora, que eu botei no meu TCC, uma pesquisa que fala sobre essa questão de jogadores, da quantidade de jogadores por região e quais as dificuldades deles. E aí, a principal do norte, por mais que tenha jogadores muito bons, as pessoas têm que sair daqui, aí vão pro sudeste, conseguem performar absurdamente bem, e saíram daqui, sabe? Porque aqui tu joga que nem o Rock Lee, com peso na perna, sabe? Porque a internet é um peso, o FPS é horrível. E aí tu joga tão bem aqui, quando tu chega lá, que a internet é lisinha, o FPS tranquilo, parece que tu é um deus no jogo, sabe? Porque tu jogava aqui com peso na perna. Com 8.000 de ping. E assim, você falou que os jogos... A internet hoje é o principal problema e também é o principal fator que une as pessoas que podem promover. Eu posso jogar, eu estando aqui no Amazonas, jogar com alguém lá do Ceará, do Nordeste, de todo o Nordeste, jogar com alguém de São Paulo. E a internet é o fator principal que faz isso acontecer. E aí, como que você se relaciona com os jogadores e as comunidades de jogos? Eu tenho muito grupo no WhatsApp. Tem muito grupo no WhatsApp. Tem um grupo de jogo que eu nem jogo. Tipo, tem um grupo de CS. Tem um grupo de Pokémon GO. Temos jogos, sei lá, desde 2016. Então, cada comunidade, ela tem seu nicho, assim, seu grupo. Mas... basicamente isso. Às vezes, mandam uma coisa lá pra mim. Me ajuda a divulgar isso aqui. Eu vou lá, ajudo eles a escrever um textinho. E, assim, a maior parte do meu trabalho é de graça. Eu faço de graça. Porque eu faço pra ajudar a comunidade. Porque, assim, a gente já enfrenta inúmeras dificuldades, sabe? Então, não é nem dificultar o trabalho de jornalistas de esporte, mas, assim, alguém tem que sair abrindo caminho, sabe? Pra ficar mais fácil. Então, eu não vou chegar pra um cara que gasta todo o dinheiro dele montando um evento de Pokémon GO no Bilhares, que é super custoso pra ele, não ganha nada em troca disso. E ainda cobrar ele caríssimo para ajudar a divulgar essas coisas, enfim. Então, a minha relação como jornalista com a comunidade é de ajudar a impulsionar, sabe? Porque quando todo mundo estiver lá em cima, a gente vai estar de boa, sabe? A gente vai estar legal e vai se ajudando. A gente vai se ajudando até chegar no topo. Acho que é essa sensação de todo mundo estar se ajudando. E assim, como é que você busca fontes, dados e informações confiáveis sobre os jogos que você cobre, essa comunidade que você faz a notícia? As informações daqui são diretamente da FAESP. Como eu sou da FAESP, eu tenho as informações, então basicamente a presidência me passa, eu tenho dados, enfim, do Amazonas, dos times que são federados à FAESP, que ainda tem isso. A gente tem uma lista de time federado, porque esses times, eles têm a obrigatoriedade de ter camisa, de registrar o nome dos jogadores. É uma coisa realmente, assim, para ser certinha, sabe? E aí cada time tem uma modalidade, ou mais de uma. Mais de um time também. Às vezes tem um time feminino, um time masculino, um time misto, time de LoL, time de Free Fire, time de série. Então, tipo assim, esses dados do Amazonas eu consigo a partir da FAESP, porque eu tô lá. Já os dados de fora, tem canais, assim, tem sites. O próprio Sport Charts é um site que você consegue verificar quanto foi que o campeonato de CS ou ao total, sabe? Quanto de audiência teve, dá pra você ver essas métricas, assim. Quanto de audiência teve,
quantas pessoas online num jogo específico, qual que foi o prêmio dessa competição, e aí esse site você consegue ver a competição do mundo todo. Então, tem sites assim que dá pra você pegar dados específicos, assim, de audiência, competição, etc. Tem pesquisas que saem de vez em quando também, como essa que acho que é da Betway, acho que é da Betway, pesquisa que saiu, que é mais sobre o dado demográfico, né, demografia dos jogadores. E é basicamente assim, mas realmente é bem difícil para você achar coisas atualizando, assim, para fazer notícia diariamente. Eu acho que o jornalismo de esportes, ele tá mais como se fosse jornalismo de esporte mesmo, sabe? Futebol, que é mais aquelas notícias factuais, de alguma coisa que vai acontecer com um jogador, um jogo que vai ter, janela de transferência, uma coisa que dá bastante visualização e gera bastante conteúdo, mas é basicamente isso. Agora nós temos uma matéria da crítica, que inclusive você está nela, que fala que mulheres dominam o cenário dos jogos eletrônicos no Brasil. Essa pesquisa foi feita pela Games Brasil em 2021 e aponta que ela já representa 51% de todo o país. Vocês acham que você, como jornalista, essa cobertura, tanto para o cenário feminino quanto para o cenário de games, dando essa liberdade e espaço para as mulheres, é muito importante? Com certeza, é muito importante, porque é aquilo que eu falei no começo. A gente acaba tendo um acesso muito tardio aos jogos, sabe? Por conta de toda a pressão social. E a gente vê hoje em dia, na verdade, um movimento de muito mais mulheres participando, né? 50% das mulheres, é porque também a gente é a maioria no Brasil. Nós somos 56%, se eu não me engano, do Brasil, de população. Então, assim, ser uma maioria nos jogos também não é uma surpresa, sabe? Porque a gente já é a maioria, no geral. Só que muitas mulheres se escondem ainda, sabe? Por nicks masculinos, não mostram a voz, porque ainda existe um preconceito muito grande, assim. Acho que o que eu mais vejo é em jogos de tiro. Os jogos de tiro são bem complicados para as mulheres jogarem. Sempre tem alguém xingando, algo nesse sentido. Já rola o preconceito da mulher já tá jogando, né? Assim, eu nunca sofri um preconceito direto, assim, dentro dos jogos. E eu nunca me escondi de ser mulher. Mas também eu sempre rebatia. Se algum cara vinha, sei lá, me xingar, eu rebatia, xingava ele de volta, tomava ban. Depois ele dava ban nele também, denunciava, enfim. Mas é muito importante a gente ter essa presença feminina, sabe? Jogos, eles fazem parte do nosso dia a dia hoje em dia, sabe? E é muito chato você não ter isso como alternativa para entretenimento, sabe? Porque tem muito disso também. Tem uns jogos que são de competição, que a gente está caminhando a passos muito devagar para mulheres realmente terem um protagonismo. Mas, por exemplo, agora eu estava em São Paulo e eu fui na final da Ignis Cup, que é um campeonato inclusivo de League of Legends. E tinha muita mulher lá, tinha pessoas LGBTs, pessoas trans, que estavam participando tanto no stage quanto na plateia. A torcida estava em peso lá, assim, foi uma coisa muito bonita de se ver. E eles abriram o estúdio da Riot, que foi uma coisa que eles não fizeram no ano passado, para ter torcida. Então foi muito legal ver que estava cheio aquele espaço, sabe? Tinha muito mais gente que queria estar lá e não tinha, porque não tinha mais ingresso, já tinha esgotado. Então foi muito legal, é muito legal ver também marcas apoiando isso, incentivando a presença de mulheres no cenário. Então é uma coisa muito importante. Não só mulheres, como você falou, né? Mas a diversidade. Sim. E, assim, pra gente finalizar, quais são suas dicas e recomendações para quem quer se informar, se divertir e socializar por meio dos jogos? Isso aí, para quem quer se informar, é procurar o seu nicho. Porque, querendo ou não, a gente tem nicho. A gente tem jogos que a gente gosta mais, a gente tem plataformas que a gente gosta mais, e aí procurar pessoas que criam conteúdo a partir disso, e aí você procurar o seu nicho. E essa é como se informar, e isso também vale, acho que, para as outras coisas. Como criar sua comunidade. Procura um grupo de WhatsApp do jogo que você gosta. Com certeza vai existir vários. Procura no Facebook. Muita gente não sabe, mas o Facebook ainda existe. E existem comunidades muito grandes no Facebook ainda, que depois você vai para o WhatsApp. E tentar procurar um ambiente mais saudável possível também, porque não adianta de nada você entrar em um ambiente e se sentir confortável. Acho que é conforto e a
diversão tem que estar sempre em primeiro lugar. Ó, em diversão, agora a gente vai colocar essa interação na prática, né? Vamos fazer o que a gente mais gosta, jogar. E o jogo de hoje, ele é Mortal Kombat. Ai, meu Deus. Vamos ver quem de nós vai bem na luta. Nossa, eu sou muito ruim em jogo de luta, tá? Mortal Kombat X é um jogo de luta que te coloca no controle de personagens icônicos do universo de Mortal Kombat. Cada um com suas próprias habilidades, golpes especiais e finalizações brutais. Além do modo história, o jogo oferece um sistema de facções onde os jogadores podem se juntar a um grupo para ganhar recompensas. Mortal Kombat X também tem um modo online competitivo, onde os jogadores podem desafiar outros jogadores de todo o mundo, além do clássico modo versus local, para você que quer apenas testar suas habilidades ou se divertir jogando contra um amigo. Então, o jogo que a gente vai jogar é Mortal Kombat o X. Você já jogou, Ibna? Por meio da interação social, os jogos são divididos em diversas categorias. Os multijogadores cooperativos, que a gente joga presencialmente, os online, que a gente joga pela internet de forma remota, e os assíncronos, como você falou, que é os jogos de turno. E aí, aqui o jogo, o Mortal Kombat, que ele estimula é a interação por meio da competitividade, né? Vamos jogar um jogo de luta, eu contra você. Já chega, menina. Você. Bora lá. Eita, isso porque ela não joga há muito tempo, né? Vamos ver os combos. Pera aí, rapidinho. Tempo pra dar os combos. Você bloqueia tempo. Não pode fugir de mim. Eita. Você não tem convicção. Primeiro round. Você é mais fã de jogos de luta ou outros estilos? Eu prefiro MMORPG, sem dúvida. Eita. Eita. Eu espero que o YouTube não barre isso. Sinto o frio do desespero. Pelo menos eu não vou ser humilhada daqui. Bora ver agora. Fight. Olha. Tá. Sim. Eita. Calma, fora o risco. Violência já, violência. Bora. Ah, tá mentira. Não pode vencer. Mentira, mentira. Ah, será que dá pra dar um fatality? Deixa eu bora ver. Ah. Foi. Forte. Bom, pelo menos eu não saí humilhada. Vai ganhar um round, pelo menos. Round, pelo menos. Pra quem não joga, tá ótimo.
E o próximo jogo é o Mario Kart 8 Deluxe, um jogo de corrida desenvolvido pela Nintendo. No modo online, você pode correr contra até 12 amigos. Se você quiser jogar no mesmo console, o jogo tem um modo cooperativo local que te permite jogar contra 4 jogadores na mesma tela. Mario Kart está disponível apenas para Nintendo Switch. Bom, na luta eu fui vitorioso, não na corrida. Será? Legal, eu acelerei demais. Tô com Deus. E aí esses jogos, esse jogo aqui, em especial, ele tem esses poderzinhos, né, que a gente acaba usando. E isso irrita demais pra quem tá na frente, principalmente. Tá chegando. Tô te alcançando, tô alcançando já. Pega um especial bom. Tô só jogando banana pelo caminho. Toma, pra você. Olha a última aí. Aí não. Não. Calma aí. Espera um pouquinho. Eita. Ei, é brincadeira, hein? Volta aqui. Será que vai? Fiquei meio desnorteado. Ah, não, mano. Ah, não. Ah, não. Será que vai? Será Não, que no vai? finalzinho. Pera aí. Na última volta. Pera aí. Não, não acredito não. Não, mas em quarto eu não vou ficar não. Olha isso aqui. Ah, não. Acabou, hein? Ah, não acredito. Nem segunda eu vou ficar. Ah. Pelo menos uma. Ela ganhou. E chegamos ao final desse primeiro episódio desse podcast. Agradeço a nossa convidada Ivy, a nossa jornalista. E convido vocês a acompanhar as próximas fases. Muito obrigado, Ivy, mais uma vez. Agradeço muita sorte nesse podcast. Tomara que continue também por bastante tempo. Eu acho que é muito bom para o nosso cenário também ter coisas assim. É super divertido. Eu adorei também participar. Agradeço pelo convite. E assistam os outros episódios também. É isso. Não esqueça de ver os próximos episódios. Obrigado. Foi um prazer assistir esse episódio do podcast Aperta Start, que visa elevar o nível dos gamers e também de mostrar que as mulheres estão ganhando cada vez mais espaço
em um meio naturalmente dominado por homens. Justamente focando, no caso, nesse assunto da convidada de hoje, eu gostaria de lhe perguntar como você faz para, no caso, selecionar os convidados dos programas. Bom, primeiramente eu dou prioridade às pessoas aqui de Manaus, né? Foram 4 episódios e como é um podcast aqui em Manaus, tem que dar visibilidade para o público manauara. E eu escolhi uma jornalista de jogos, que é a Ivna, e também ela era a única assessora da FAESP, o que é a Federação de Esportes aqui no Amazonas. E para o segundo episódio, um psicólogo, que é alguém mais focado em jogos, que gosta de jogos, que entenda de interação social para explicar para quem estiver assistindo. No terceiro, são os streamers aqui de Manaus também, para também dar visibilidade a eles. E no quarto, o quarto foi um caso à parte, porque ele foi um convidado muito difícil de achar. Eu queria um programador, um desenvolvedor de jogos multiplayer, da área de jogos multiplayer. E aqui em Manaus já é muito difícil você encontrar um desenvolvedor de jogos e da área de multiplayer aí, então. E aí eu consegui um que ele é de Santa Catarina, que foi o André, que foi o meu último convidado. Mas essa era a forma de eu escolher, priorizar o público daqui do Amazonas. E falando também na ideia do programa. Sim, que tem que ter interesse por jogos. E entrando nessa área, eu queria saber de você qual a importância dos jogos mobile nesse meio dos gamers. Bom, a acessibilidade, né? E também, com acessibilidade a celular, todo mundo consegue jogar no celular. Você consegue trazer também mais visibilidade, mais lucro economicamente para os jogos. Temos aí, por exemplo, o Free Fire, que é um dos jogos mais famosos hoje em dia, que dá muito lucro também, que teve esse crescimento hoje, atualmente. Gera um crescimento na acessibilidade e na economia também, né? E, justamente chegando a falar de economia, eu gostaria de perguntar, Thiago, com relação a jogos, no caso, funcionarem como uma fonte de renda atualmente, por causa que existem muitos competidores, existem, no caso, outras opções de entretenimento. Então, você veria, assim, jogos ainda como uma fonte de alguém para... Sim. Como eu falei, principalmente durante a pandemia, que a gente fala muito isso durante o podcast, foi onde os jogos eles tiveram um alcance extremamente grande, justamente porque tem público para isso. Para diferentes jogos vão ter grupos sociais para cada tipo de jogo, assim como vai ter a linguagem que você fala de lá. Então todo grupo de um certo jogo vai ter uma comunicação diferente. Então é importante a gente dar essa visibilidade. E aí, se tem um público que procura, com certeza vai ter um lucro que se dessa busca isso das comunidades de cada jogo. Isso. E aí tem também, você assiste uma pessoa jogando. Tem gente que hoje que vive de fazer live jogando. Verdade. Então, aí a gente já vê ponto positivo economicamente, o público e a visibilidade que os jogos dão. Você vê as redes sociais, as mídias sociais, TikTok, Instagram, o tanto de vídeo que você acha só de um jogo só. E plataformas também. Na forma não basta para colocar. Pessoas fazem no Instagram, fazem no TikTok, pro próprio YouTube. Na Twitch também. E sobre as medidas de segurança, né, nesse meio dos jogos multiplayer, como que funcionam essas medidas de segurança? Principalmente por conta disso, dos jogos serem transmitidos em várias redes sociais diferentes. Bom, é mais uma questão de ética e também da empresa que está desenvolvendo aquele jogo. No meu último episódio, o meu convidado, que é o desenvolvedor de jogos, ele explica como que funcionam as mecânicas que você acrescenta em um jogo para diminuir ou flexibilizar a dificuldade de atritos entre os jogadores, como o chatbot, chat de voz. Se você tem o chat de voz, você não tem como garantir que você vai se dar bem com a outra pessoa que você vai encontrar no mundo, porque vai ter qualquer pessoa jogando com você. Uso também de algumas inteligências artificiais para reconhecer algumas palavras ofensivas, censurar elas. Sistema de ban, que você fez uma ofensa, levar um ban, perder a sua conta, e aí garante, é uma questão de segurança. E também a última pergunta que eu gostaria de fazer para você então, Thiago, era com relação a justamente o jornalismo de jogos, o que fazer para ele ser, no caso, mais reconhecido aqui em Manaus. Não vamos falar do que é grande demais, vamos deixar mais local aqui. O jornalismo de jogos ser mais reconhecido em Manaus. O que seria necessário? Bom, como eu já falei, exatamente a visibilidade dele. Quando você dá mais visibilidade para algo, para algum conteúdo, ele tende a crescer. E também aqui em Manaus, Amazonas, é uma área onde a gente tem uma conexão muito ruim. Então, também com a melhora da conexão, a gente vai também trazer mais uma visibilidade para os jogos e um impacto maior. Obrigada, Thiago, pela sua presença.
Foi muito esclarecedor ter você aqui respondendo essas dúvidas, porque muita gente não conhece esse meio dos gamers. E o seu podcast, ele é muito esclarecedor e também de muito entretenimento. Eu assisti e adorei, então que vocês possam assistir também. E já que estamos encerrando, eu queria saber de você se você tem alguma mensagem para deixar aqui para os nossos telespectadores. Bom, a minha mensagem vai para quem diz que jogos são ruins, jogos são uma má influência, que não gosta de jogos. É que não existe um jogo ruim, só existe um jogo que você não achou para você mesmo gostar. É isso, muito obrigada. Obrigado, de verdade.